Você quer aprender a ganhar dinheiro pelo YouTube de forma fácil e gratuita? Clique no primeiro link da descrição, que vai haver 4 aulas totalmente gratuitas para você aprender a ganhar dinheiro. Artigo também Crocodile Tears, An Argument for Multi-Channel Analysis, que basicamente fala o seguinte: a precisão na detecção de mentiras pode chegar, você pode atingir ali 70%, 80%, Paul Ekman em um estudo realizou, chegou a 90%, mas isso em ambientes controlados, você analisando um vídeo, um material. Por isso que o Metaforando tem muita análise em vídeo. Ao vivo a precisão cai muito. Eu até consigo analisar ao vivo, mas a precisão porque você não consegue ficar voltando, né? Você não consegue... E esse é o primeiro sinal, por exemplo, de um charlatão. Se a gente fosse entrar nessa pauta que a gente estava conversando antes, o charlatão ele tende a mostrar coisas que ele domina relativamente inúteis. Então, por exemplo, o cara é o mestre do maior canal de negócio do mundo, ele vai fazer uma análise com um baralho. Qual a relevância disso? Por que o cara não fez uma pergunta mais direta para analisar se ele é o cara mesmo? Sim. Entendeu? Um charlatão jamais vai falar as limitações dele. O trampo do Spook foi muito exposto recentemente, né? Até com essa palavra agora que você eu sei que falou, ele metaforou, deixa eu beber aqui. Bebe essa água aí. Foi exposto recentemente com essa palavra que estamos usando aqui. E você foi um cara até que apoiou muito ele ali, ele falou muito do teu trampo, até durante o programa, durante ao vivo, a gente fez um ao vivo aqui com ele e com o Clone, foi com o Clone. Ele com o Clone. Eles gravaram juntos já. Gravamos juntos, a gente fez um ao vivo aqui de 3 horas e pouco, teve tabuleiro old e tudo, e no fim do programa a gente falou muito do teu trampo. Da hora, cara. E assim, tipo, olhando o trampo do Spook, como que você vê assim? Entendi. Cara, é aquilo que eu falei, né? Eu não fiz análise do Spook nenhuma porque assim, se a gente tentar entrar numa seara de personalidade, será que o cara tem algum problema? Falando do Spook, né? Que foi levantado muito essa questão assim, o cara tem um problema de caráter, ele é um charlatão. Ou não, ele tem um problema mental, ele tem alguma condição. Teve gente que levantou essa ideia. Então, falar de comportamento analisando a linguagem corporal, eu desconheço qualquer artigo científico que respalde isso. A análise de linguagem corporal ela é objetiva, ela é sobre algo material. Exemplo, quando eu vou fazer um laudo, a criança está dizendo que o pai abusou dela. Ali é material, eu tenho algo sólido. Ou ocorreu um abuso, ou não ocorreu um abuso. É super sólido. A criança falou, meu pai me abusou. Ou ocorreu de fato um abuso, ou não ocorreu, é alienação parental, enfim. Quando a pessoa fala, eu estou vendo tal coisa, eu acredito em tal coisa, é muito vago para eu ir lá e fazer uma análise da personalidade do cara e falar assim, olha, ele tem uma personalidade duvidosa, não dá para eu chegar nisso com a linguagem corporal. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo falando para todo mundo assim, olha pessoal, então, não dá para analisar a personalidade do Spook, que graça ia ter esse vídeo. Exato. Por isso que eu não fiz. Eu tenho as minhas questões... O pessoal quer fogo no parquinho, essa que é a real. Sempre. Eu tenho as minhas questões religiosas, né? Eu sigo uma questão assim, eu não sou tão religioso, né? Sou mais reservado, tenho crença em algumas coisas, mas é até um perigo, né, cara? Você fazer uma avaliação tendo, né, uma imagem religiosa, você enviesar a sua análise, né? Por exemplo, se eu vou lá e falo assim, eu tenho a religião tal que é uma religião antagônica às que são praticadas e expostas pelo Spook ou a religião que ele pratica. Olha o perigo que tem eu enviesar toda a minha análise para reforçar um pensamento religioso. Você já não acredita no caso, né? Já começa por aí. Então, ele que olha muito pro budismo, eu falar, você tá falando do budismo. Então abre muito, né, um leque aí de debate. Né? E aí não dá para você pegar o vídeo do cara ali, sabe, um vídeo dele fazendo uma limpeza, né, de casa e falar assim, aqui o cara tá mentindo porque ele fez isso. Né? Se fosse ser feita uma análise nesse sentido, uma investigação, o mais correto seria, por exemplo, colocar o Spook na minha frente e fazer um questionamento com ele, uma entrevista forense. Isso seria muito mais assertivo. E aí seriam perguntas niveladas no sentido de, você acredita no que você está falando? Etc e tal. Agora, pegar o vídeo do cara ali, tal, fazendo as coisas dele, é muito difícil, falando com base no que eu estudo, ter ali um aprofundamento da personalidade do cara com base em vídeo dele fazendo o trabalho dele, entendeu? Mesma coisa que você pegar alguém que trabalha com carga e descarga em caminhões e tal, e aí você vai falar assim, esses caras estão sempre estressados. Entram várias questões. A fisiologia do cara muda quando ele levanta um peso muito, muito forte. Ele está sob o sol. Geralmente, o trabalho sob o sol ele vai ficar mais quente, a temperatura corporal aumenta, a fisiologia dele vai ter uma predisposição de cortisol, vai ficar mais estressado, mas não dá para você julgar o cara na vida como um cara estressado, uma pessoa violenta. Entendeu? Tem análises que eu já vi, assim, análises que trabalham no sentido de analisar, por exemplo, forma de rosto, que é absurdo, cara. Isso para mim é uma loucura. Como que são essas de forma de rosto? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Fiz uma formação pelo Instituto Galeno. Cesário Lombroso, que é conhecido como o pai da criminologia por alguns, ele há muitos anos atrás trouxe alguns conceitos de criminologia que, na minha opinião, são bem perigosos.
Mas, por exemplo, ele tentou criar um coeficiente do criminoso, ou seja, ele queria